Na questão da análise de forças aí que você colocou pra gente, que é de Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam aí nesse início de temporada, acho que a gente pode marcar que é a grande partida que vai mostrar como que essas duas forças dos últimos anos no futebol brasileiro se enfrentam. Eu vou abrir já com o nosso favoritômetro. Vamos lá, favoritômetro entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo é quem manda a partida, então Flamengo e Palmeiras no nosso telaço aqui. Como chegam os dois para essa partida? Vou começar pela ordem. Pedrinho primeiro. Pedrinho, qual é a sua escolha? Eu vou deixar do jeito que está no telão. O jeito que eu gosto de futebol e que eu acredito e que joga um futebol melhor, para mim, é o Flamengo. O Flamengo está conseguindo jogar, e às vezes a gente é muito exigente em alguns pontos. Eu acho que o Flamengo tem abordado diversos aspectos de um modelo de jogo moderno, recuperando a bola dentro do campo do adversário. Com isso, ele consegue amassar o adversário o tempo todo, criando diversas alternativas e chances de gols. Mas se tratando de um jogo único, e a gente tem que respeitar muito o que o Palmeiras fez na temporada passada, eu vou deixar 50-50, porque justamente em cima do que o PVC falou. Um gosta de jogar e amassar dentro do campo do adversário, e o outro gosta de usar a velocidade com os espaços deixados por esse time, que poucas vezes tem deixado o Flamengo, tá? Poucas vezes o Flamengo tem deixado esse espaço, mas o Palmeiras gosta de contra-atacar. E é um jogo perigoso, por isso que eu deixo aí, do jeito que está no telão, 50-50. 50-50, Pedrinho. Então vamos lá, quem é que desempata aí, o Mansur? Não, eu colocaria 55-45 para o Flamengo por uma questão. Em parte por ser um jogo só. Em tese, um jogo só deveria tornar a situação um pouco mais indefinida. Mas eu acho que a diferença entre esses dois, entre Flamengo e Palmeiras, ela está. O Flamengo, talvez, levando para o nosso cenário doméstico, eu diria que o Flamengo talvez tenha uma concentração maior do que o Palmeiras de jogadores nota 9, e o Palmeiras tenha um número maior, uma quantidade maior de jogadores nota 8, digamos assim. O Palmeiras tem um elenco mais homogêneo em bom nível, e o Flamengo talvez tenha os melhores jogadores do confronto. E em um jogo, esses jogadores podem fazer essa diferença. Além de o Flamengo chegar a esse confronto um pouco mais trabalhado do que o Palmeiras, com a possibilidade de ter tido dias prévios ao confronto com um trabalho um pouco melhor. Ou seja, o Flamengo teve descanso pós-temporada, teve 22 sessões de treino com o Rogério Ceni com o grupo completo, fez 2 jogos pelo campeonato estadual e chega a esse confronto tendo jogado a última vez na segunda-feira. O Palmeiras se reuniu com o Abel, por exemplo, muito recentemente. Ele não tem uma semana de trabalho com o seu treinador, fez uma viagem à Argentina para um jogo também com aspecto decisivo e chega a esse novo jogo com aspecto decisivo. Então, a preparação do Flamengo, ela coloca o time, em tese, um pouco mais pronto para um jogo que vai exigir também da parte física, por ser um jogo às 11 da manhã. Muito bem, PVC. Eu vou fazer 52 Flamengo, 48 Palmeiras. Mas eu acho que tem uma coisa que o Palmeiras às vezes é muito cobrado por um tipo de futebol bonito que ele não tem que apresentar. Ele não vai apresentar. Ele tem um outro estilo de jogar. Ele tem uma marcação... O grande mérito do Abel Ferreira foi ter melhorado o ataque do Palmeiras. Em média, com o Vanderlei o time fazia 1,4 gol por jogo e com o Abel chegou a fazer 1,9. Se você considerar os 5 jogos desta temporada 2021 são 2 gols por jogo, o time marcou 10 vezes em 5 partidas. Então o time melhorou o ataque, mas melhora o ataque a partir do momento que consegue recuperar a bola na intermediária e usar a característica do elenco na frente, que é a velocidade. Então não peça para o Palmeiras jogar como o Flamengo joga. As características dos elencos são diferentes. Então, às vezes, a avaliação que eu ouvi de muita gente do jogo de quarta-feira com Defensa e Justiça, o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras jogou dentro do seu estilo competitivo. É outra coisa. Agora, concordo com o Mansur. O Flamengo tem um momento... A pré-temporada fez muito bem para o Flamengo, ainda que do último jogo de 2019 para o primeiro com titulares em 2020 tenham sido 47 dias, e desta vez são 28 dias... Mas o Rogério conseguiu descansar o elenco, reagrupar e preparar o elenco. Mas o primeiro teste real desse time em 2021, na temporada 21, é o jogo de domingo. Porque o Flamengo jogou muito bem contra o Madureira e contra o Bangu. Só que foi contra o Madureira e o Bangu. É isso. PVC, tem uma questão que é interessante nesse início de ano,
E é exatamente o finalzinho desse seu comentário que eu acho muito interessante. O que são os times grandes do futebol brasileiro? É evidente que o Palmeiras fez um jogo na Argentina, essa é uma situação à parte. Mas o que são boa parte dos times brasileiros nesse momento da temporada? São times à procura de uma régua mais fidedigna para que eles possam se medir. E quando você tem um encontro dos times que têm as maiores receitas do Brasil, que dividiram boa parte das principais conquistas nas últimas temporadas, são os times mais bem-sucedidos dos últimos anos, que concentram talvez os elencos com maior investimento. Agora você tem o Atlético montando o seu elenco forte, um elenco forte também de alto investimento. Mas, enfim, quando você tem esses dois times juntos, você se aproxima da sensação de que você está colocando no campo de jogo, enfim, no início de temporada brasileira, dois times que possam se medir e dar um pouco uma perspectiva melhor do estágio em que eles se encontram. Embora seja ainda o início de temporada, embora o Palmeiras tenha trabalhado menos do que o ideal. Quando a gente olha, por exemplo, para o que foram os 2 primeiros jogos do Flamengo no estadual com os seus titulares, a gente vê um time que ocupava o campo adversário, aproveitava cada metro de campo que o adversário desse. Se o adversário ia recuando, o Flamengo ia colocando as suas linhas mais à frente, a linha defensiva jogando no limite do risco, Diego e Gerson, em tese os 2 volantes, aparecendo na área, o Flamengo chegando a atacar a área adversária quando fazia uma jogada por um lado, com até 6 jogadores, evidentemente assumindo riscos inerentes ao seu modelo. O Madureira, no primeiro tempo, teve 3, 4 chegadas que obviamente, naturalmente, colocam a seguinte interrogação. Isso é absolutamente natural. Se fosse um time mais dotado tecnicamente, se fosse um time mais ajustado e mais programado para contra-atacar melhor, como o Flamengo reagiria? Rogério Ceni faria concessões ao seu modelo diante de um jogo contra um adversário desse porte? Essas respostas não há ninguém melhor, nenhum time melhor para oferecer do que o Palmeiras, que talvez tenha, que seja no Brasil, o time mais bem moldado para esse jogo de roubada e escapada rápida, para essa capacidade de chegar rapidamente à área adversária. Então esse jogo ele oferece muito, ele é muito interessante sobre esse aspecto. A gente, enfim, tem uma régua para medir esse estágio do Flamengo, para colocar em perspectiva esses 2 primeiros jogos e também para ver o Palmeiras como vai se comportar diante de tanto poderio técnico do outro lado. Então acho que isso tudo ajuda a entender um pouco a expectativa por esse jogo. Por falar em expectativa, o futebol nessa nova era, né, ele acabou tirando um pouco isso da gente. A gente consome futebol como um produto quase descartável, porque os jogos vão um atrás do outro. A gente não espera um jogo, não projeta duelos, porque na quarta-feira o Palmeiras já estava jogando uma partida, na quinta já está viajando, na semana que vem já está jogando outra decisão. Times do Campeonato Paulista vão jogar jogos a cada 48 horas. São jogos para consumo rápido. A gente perdeu também um pouco isso de desfrutar o jogo, antecipar o jogo, avaliar, depois destrinchar o jogo durante um tempo, refletir sobre ele, porque os jogos se avolumam um após o outro. Mansur, olha, para a gente fazer a atualização do nosso favoritômetro aqui, a data seleção acaba de me informar que são 52% ficou a média pró-Flamengo sobre o favoritismo em cima do Palmeiras. É exatamente o voto do PVC, mas foi feita aqui a média. O voto de vocês, o em cima do muro do Pedrinho, de 50-50, e o seu 45-55, Mansur, contribuíram para essa média. Ela é menor um pouquinho, mais conservadora que a de ontem. Estavam aqui Kleber, Petkovic e Lino, que foi de 57%. Pedrinho, pode fazer o seu comentário que você pretendia, mas eu quero te fazer uma pergunta em cima do seu voto ali. Tá, pode falar. Você disse o seguinte, que o Flamengo atual tem dado menos espaços do que dava. Era em cima disso que eu queria já te perguntar mesmo, que é a percepção que temos que ao longo da temporada passada, um problema muito flagrante no time do Flamengo era a defesa, né? Ao longo da temporada, o Rogério foi conseguindo fazer os ajustes que precisava, culminou na decisão de colocar o Arão ali e parece que resolveu. É isso um pouco, assim, o Flamengo consegue resolver os seus problemas no finzinho da temporada e com essa pegada ele chega para a atual disputa com o Palmeiras? Gabi, eu não vejo, tá? Não sou o dono da razão. Eu não vejo esse acerto do Flamengo diminuindo as oportunidades dos seus adversários com o deslocamento do Arão para o setor defensivo. Eu não vejo. Eu vejo como um ajuste da questão ofensiva quando o Flamengo perdia a bola. Eu fiz alguns jogos do Flamengo e no jogo contra o Ceará eu usei um termo que os adversários estavam jogando de uma forma confortável contra o Flamengo. Eles não eram pressionados.
E no jogo contra o Sport, eu acho que ali foi um gatilho, o Flamengo começou a exercer um dos princípios do modelo de jogo do Rogério Ceni, que é pressionar a bola rapidamente quando perde, recuperar dentro do campo do adversário. Ele usou isso muito bem. Eu acho que esse foi o principal fator, né, de uma evolução do Flamengo. Pegando alguns ganchos aí do que foi dito do PVC e do Mansur, vou começar pela última fala do Mansur sobre alguns contra-ataques que o Madureira teve. As equipes que jogam, como o Flamengo joga, como o Atlético Mineiro joga, obviamente, em algum momento o adversário vai escapar. É natural isso. O que eu acho é que a gente não pode tentar encontrar uma perfeição numa equipe que a gente não vai encontrar. Por isso que eu defendi muito o Sampaoli, eu defendo muito o Rogério, pelos princípios de jogo, pelo modelo de jogo que a gente está muito carente de um jogo ofensivo. Porque senão, a cada momento que uma equipe como o Flamengo, como o Atlético, que joga dentro do campo do adversário, o Atlético do Sampaoli, e deixa por alguns momentos, por não conseguir recuperar a bola rapidamente quando perde, alguns espaços para os seus adversários, e com isso pode tomar até uma goleada algumas vezes, a gente não pode inibir isso, porque senão cada vez mais a gente vai ver equipes que jogam atrás da linha da bola usando a velocidade. Eu vejo um ponto positivo, o Flamengo ganhou do Madureira, é difícil, porque o nível de concentração que você entra contra uma equipe menor, com todo respeito ao Madureira, é bem abaixo. E o Flamengo entrou como se estivesse disputando uma final de Mundial. Ele atropelou o Madureira. Uma gana, uma ambição para fazer todo o processo do modelo de jogo do Rogério, recuperando a bola, finalizando. Esse é um ponto. E o Palmeiras, eu acho que ele tem elenco para não jogar em contra-ataque. Eu acho. O que ele joga muito mais, ele utiliza muito mais essa fase do jogo por uma questão de modelo. Mas se você avaliar o meio-campo, principalmente, ele tem diversas opções para ser um jogo de construção, de aproximação. Ele tem Felipe Melo, Rafael Veiga, Zé Rafael, Scarpa, o atacante de área, que sai muito, Luiz Adriano. Agora, ele tem dois caras na beiradas, que é o Rony e o Wesley, muitas vezes, que não jogou o último jogo, que é um ponto muito forte para você também usar essa fase do jogo. Por isso que eu acho que o Palmeiras potencializa muito mais essa fase do jogo. Mas é por isso, é o que você falava no ano passado, Pedrinho. Assim, no ano passado, lembra quando o Rony chegou e a conclusão que a gente tinha era muitas vezes que o Rony sofria porque o Palmeiras não conseguia jogar dentro do campo do adversário, né? O Vanderlei Luxemburgo tinha um orgulho do perde e pressiona do Palmeiras. Recuperava a bola com rapidez no campo ofensivo e construía com muita lentidão. Então o Rony dominava e não conseguia ter o espaço que ele precisava. O que é que o Abel fez? O Abel percebeu que tem o William, que tem Rony, que tem Breno Lopes, que tem o Wesley, que tem mesmo o Luiz Adriano. E ele atrasou 2 passos a marcação para usar essa rapidez. Agora, é um time que, por exemplo, os jogos contra o Corinthians, o 4-0 contra o Corinthians, o 2-2 contra o Corinthians mais recente, um time que em momentos consegue fazer a bola rodar. Só que o grande diferencial do Palmeiras, acho que o diferencial é a defesa, mas um outro diferencial desse elenco é a velocidade. Então ele passou a explorar, a oferecer campo para que esses jogadores possam explorar essa característica. E deu muito certo. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil fazendo 15 gols, 7 deles em recuperação. Não é o contra-ataque que você põe a sua defesa toda na sua grande área defensiva e recupera lá de trás e sai. Não, a marcação é no bloco intermediário. Ele não sobe a marcação na primeira linha do adversário, como o Flamengo faz. Agora, o Flamengo também, esse teste é muito importante. O Flamengo teve no jogo contra o Bangu e contra o Madureira, 33 desarmes, sendo 18 no campo de ataque. Aí você vai dizer, fabuloso. Contra o São Paulo, que foi o último teste Série A, ele roubou 10 de 23 no campo de ataque. Ele não conseguiu ter a mesma porcentagem de desarme num jogo maior. Então a gente pega 27 finalizações contra o Madureira, 46 ao todo, 19 no alvo. Pô, é um aproveitamento de 42%. Só que no último teste grande contra o São Paulo, ele finalizou 16 vezes e só uma no alvo. Então tem uma diferença que o jogo de domingo vai trazer como medida. Para entender o Flamengo 21. PVC,
E aí, porque a gente falava em régua, essa é uma questão importante. O Flamengo teve esses 2 jogos em que ele massacrou adversários, mas a sensação que o Flamengo transmitiu, mesmo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, quando ele foi campeão, era de um time que estava com algumas questões de funcionamento àquela altura, de problemas. O Flamengo teve alguns jogos em nível muito alto, o segundo tempo contra o Grêmio em Porto Alegre, o jogo com o Sport, mas nas últimas 2 rodadas houve questões de funcionamento. Se levantou até algumas questões. Era possível, naquele momento, você levantar algumas questões. Por exemplo, a sequência de jogos para o Diego nessa função, especialmente em jogos mais físicos, com a temporada andando jogo após jogo. Em alguns momentos você vai precisar fazer algumas rotações ali, eu acho que vai precisar fazer rotações. Jogo contra o Inter no Maracanã, o Inter que propôs um jogo mais físico e de mais exigência. O Diego teve dificuldade para jogar ali. E não sei se especificamente por aqueles 90 minutos, pelo estilo daquele Inter ou pela sequência desses jogos. Então, é por isso que eu acho que esse jogo oferece sim um teste importante, eu concordo com o PVC. E estou com o Pedrinho quanto à questão do Palmeiras, acho que só que a gente tem que levar em conta uma coisa. O futebol essencialmente você não escolhe resultado, você escolhe a forma pela qual você vai buscar os resultados. E eu acho que o modelo do Palmeiras, por vezes um pouco mais pragmático, ele tem sim muitos elementos de escolha do Abel Ferreira em função das suas ideias e crenças de futebol. Mas eles têm também muito de contexto. Porque o contexto em que ele assume esse Palmeiras e cumpre a primeira etapa do trabalho é extremamente hostil à implantação de algo um pouco mais... Eu não vou usar o termo sofisticado, porque eu acho que também para defender bem você precisa ter um nível de sofisticação tática, mas de um jogo por vezes mais solto, de ocupação do campo do adversário, com movimentos coordenados para criar jogadas nos últimos metros, ser o dono da bola e criar chances. Ele pega um time, teve surto de Covid, ele próprio fica fora com Covid, depois pega jogo em cima de jogo, jogos decisivos um atrás do outro, herdando já do Cebola naquela transição, um time que se mostrava eficiente para fazer esse jogo. Naturalmente ele foi por esse caminho. Eu ainda entendo que é o que ele acredita mais em termos de futebol, mas eu acho que o 2021 do Palmeiras vai ser fascinante no sentido de ver uma ampliação até de repertório, de aumento de possibilidades para esse time. Porque em muitos jogos, obviamente, os adversários vão esperar o Palmeiras atrás. Eu acho que isso vai acontecer porque é um treinador com capacidade para isso. PVC... Mansur, tem uma frase dele... Desculpa, rapidinho só. Tem uma frase das muitas entrevistas que o Abel deu, que ele fala, é muito simbólico, que ele fala assim, ele gosta do jogo de construção, mas quando eu pego a bola no meio campo, por que eu vou passar para trás? Eu quero chegar no gol. Isso. Só que tem alguns jogos que os adversários vão estar mais fechados, ele vai precisar ter o repertório para um jogo mais paciente, para uma posse mais paciente. Evidente que não vai ser sempre, mas todo time é melhor quanto mais repertório ele puder oferecer. Isso vale para qualquer time. Para o time que pretende jogar com a bola, em alguns momentos ele vai precisar ter a capacidade da transição rápida, e o time que procura ser um time de transição, por vezes ele vai precisar enfrentar. Veja o Klopp, por exemplo, buscando o Thiago Alcântara. Ele buscava esse tipo de jogo, ele buscava acrescentar também esse repertório. É que uma série de questões na temporada fez com que o ano do Liverpool fosse muito atribulado, guardadas todas as proporções entre elite europeia e futebol brasileiro. Mansur, essa questão do contexto ela é importantíssima. Eu acho que aí tem uma boa pergunta para você me responder depois de uma entrada que a gente tem agora do Diego Moraes, nosso repórter que está no Ninho do Urubu, mas eu já vou te adiantar, né? Nesse sentido, o contexto de Abel agora é favorável para que ele mude e a forma de jogar do Palmeiras talvez mais parecida com o que ele gosta, que é um jogo de construção agudo e não tanto reativo? Essa é uma pergunta para a volta da entrada do Diego Moraes, que eu já vou colocar aqui, do Ninho do Urubu. Repórter, tem prioridade, é um corporativismo meu aqui, Diego, não é para ficar no sol esperando para entrar, então você chamou, você entra. Dá para a gente, por favor, a programação do Flamengo, agora que já está certo que vai ter jogo, né? Como é que o time está, que horas viaja, as informações. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Obrigada aí pela honra, né? Mas vamos lá para a programação do Flamengo. Vou começar por ontem à noite, Gabi. Ontem à noite, os jogadores todos fizeram um teste de Covid-19. Hoje pela manhã receberam o resultado dos testes, todos deram negativo, né? E logo depois desse teste ter ido ao ar e todo mundo ficar sabendo que deu negativo, rolou o treino pela manhã, sob o comando do técnico Rogério Ceni, o treino tático. O Pedro, atacante, que está se recuperando de uma lesão na coxa, fez o treino à parte, ele não está relacionado para o jogo.
E o Mateuzinho, lateral direito, que está se recuperando de uma lesão na coxa, treinou ontem bem, treinou hoje bem e está relacionado para o jogo. Ele não vai ser titular, mas está à disposição do técnico Rogério Ceni. O titular é o Isla. Daqui a pouco, agora é 1h26 da tarde, a previsão de saída daqui do Ninho do Urubu em direção ao Santos Dumont é 1h30, então pode ser que até eu acabar de falar, Gabi, o ônibus saia aqui atrás de mim. Então daqui eles vão para Santos Dumont e do Santos Dumont embarcam para Brasília. Previsão de chegada lá em Brasília ainda esta tarde. E amanhã treina de manhã no centro de treinamento do Brasiliense. Vou falar aqui rapidamente o time que deve entrar em campo contra o Palmeiras às 11 da manhã no domingo. Deve ter o Diego Alves no gol, lateral direita aí o Isla, dupla de zaga, Arão, Rodrigo Caio, na esquerda Felipe Luiz, o meio de campo aí com Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol na frente, mesmo time que ganhou Madureira, né, na última partida pelo Campeonato Carioca, goleou por sinal de 5-1. Volto com você, Gabi. Muito obrigada, Diego. Qualquer notícia chama a gente aqui, tá bom? Muito obrigada. Do Ninho do Urubu, a gente já vai para Brasília, no Mané Garrincha, onde está a Sofia Miranda. Tudo bom? E a taça tá aí. Bom, a taça tá aí, Sofia. Resta saber quem domingo levanta. Conta pra gente, por favor, como é que tá a Brasília em relação à questão aí do lockdown. O STJ derrubou, né, a decisão do tribunal, então garante o jogo. Como é que tá a questão do recurso? Há possibilidade de recurso? Boa tarde. Boa tarde, Gabi, um prazer estar falando com você mais uma vez. Eu estou aqui do lado da taça e o jogo está confirmadíssimo. Flamengo e Palmeiras, domingo, 11 da manhã, aqui no Mané Garrincha. É isso, como você disse, o Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso do governo do Distrito Federal e não há possibilidade de um novo recurso. Essa deve ser realmente a última decisão. Aqui o DF ficou em lockdown durante quase um mês, depois a Justiça determinou que o lockdown voltasse, o governo do Distrito Federal entrou com um recurso, conseguiu derrubar essa liminar, aí ontem, de novo, mais uma vez, a Justiça determinou que o lockdown voltasse, ficou nesse vai e volta o tempo todo, e agora, por fim, esse recurso do STJ foi aceito e, portanto, as atividades consideradas não essenciais foram liberadas aqui no Distrito Federal, e isso inclui os jogos de futebol, os eventos esportivos. Então vai ter Supercopa domingo, às 11 da manhã, Flamengo e Palmeiras aqui no Mané Garrincha. E na semana que vem tem outros grandes jogos, tem Libertadores, pré-Libertadores, Santos e São Lourenço, jogo que vale vaga na fase de grupos da Libertadores. Na quarta-feira, dia 14, tem Recopa Sul-Americana, Palmeiras, campeão da Libertadores, contra o Defensa e Justiça da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana. Mas o primeiro desses grandes jogos vai ser a Supercopa mesmo, Gabi. Muito bem, Sofia. Tô vendo aí que o gramado tá ok, né? Em condições para a bola rolar perfeitamente. Cerrado e Pinheiros.